Você votou no Bolsonaro em 2018 e pretende votar novamente? Já está aí digitando mito 2022, fechado com Bolsonaro. Então esse vídeo é endereçado para você. E pode ficar tranquilo, esse vídeo aqui é um recado de alguém que votou nele em 2018 e se arrependeu, para alguém que votou nele em 2018 e pretende votar novamente. Então nesse vídeo aqui você não vai ser tratado como gado, como burro, nem nada do tipo. É um vídeo sincero de alguém que votou nele, se arrependeu, e aqui eu quero mostrar os motivos pelos quais eu me arrependi e quero que você comente aqui embaixo, vendo tudo isso que eu vou mostrar aqui, o porquê você ainda está #fechado com Bolsonaro, mesmo sabendo de tudo isso. Pode ficar tranquilo que nesse vídeo aqui eu nem vou entrar em assunto de pandemia, tá? Porque pandemia é um negócio muito controverso, que todo mundo fica apertando aquela tecla de o Brasil tá ruim assim, é por causa da pandemia. E essas pessoas não sabem que o mundo todo passou pela pandemia, né? Não foi só o Brasil. E o mundo todo já está crescendo, né? A economia mundial já está em crescimento novamente, os países europeus, asiáticos, os próprios Estados Unidos, já está crescendo novamente. Só o Brasil está equiparado a países da África, tá? Então eu nem vou tocar aqui assunto de pandemia, eu só quero mostrar aspectos práticos mesmo, que você pode ver e constatar e tentar explicar aqui embaixo para mim, que realmente não entendo como manter seu apoio depois de tudo isso. Vou colocar aí na tela algumas notícias que saíram recentemente e são um tanto que estranhas, para dizer o mínimo, e você tenta aí refletir sobre elas. Primeiramente, taca aí. Delegada da PF, responsável pela extradição de blogueiro aqui Alan dos Santos, tá? É exonerada. Aí embaixo, demissão assinada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Ciro Nogueira não era aquele do quadrilhão do PT? Hoje ministro da Casa Civil do Bolsonaro? Onde foram parar os ministros técnicos? Onde foram parar? Vocês se lembram dessa promessa de campanha? Aliás, quantas das promessas de campanha foram cumpridas? Você consegue lembrar de uma das mais de 40 que estão lá no plano de governo dele? Eu não lembro de nada. Taca aí o próximo caso. O diretor da PF afasta o delegado que investiga o caso de Jair Renan e das fake news. Mais um caso, né? Parece que sempre que a água vai chegando na bunda ali da galera bolsonarista, o delegado é misteriosamente demitido, né? Taca aí o próximo caso. A apuração do caso Queiroz ajudou a derrubar diretor da Polícia Federal do Rio. De novo, diretor da Polícia Federal toda hora demitido, né? Será coincidência isso? Outro caso. Delegado da PF que investigou Ricardo Salles é dispensado do cargo. O Ricardo Salles, para quem não lembra aí, é o ministro do Meio Ambiente do Bolsonaro, né, que saiu recentemente do ministério, mas que era acusado aí por aquela questão das queimadas na Amazônia, questão de desmatamento ilegal também. Esse cara também, o cara que estava investigando ele, também foi demitido. Mas deve ser tudo uma coincidência mesmo, né? Taca aí a próxima. Bolsonaro nega interferência na PF e diz que Moro pediu indicação ao STF. Para mim aqui é muito claro que se o Moro quisesse esse cargo no STF, bastava de fazer vista grossa para qualquer indicação que o Bolsonaro quisesse fazer à Polícia Federal. E prosseguindo aí, trocou por causa de falha na interlocução e baixa produtividade. Então o delegado da Polícia Federal do Rio de Janeiro era vagabundo? É isso? Ele não trabalhava? Produzia muito pouco? Ou será que ele estava produzindo demais? Será que ele estava chegando aos fins da investigação dele para denunciar de fato a família do Bolsonaro? E quem não se lembra da reunião que o Moro citou, né, ao sair do ministério, aquela reunião com todos os ministros, onde o Bolsonaro diz que vai interferir sim na Polícia Federal, que ele diz PF, depois diz que PF não era a Polícia Federal. Ô cara, quem não se lembra dessa, né? Falando ao jornalista que questionou. CPF na Polícia Federal, o quê? Prato feito? Mas nessa reunião, o Bolsonaro diz também que o Moro queria foder com a família dele. Palavras do próprio Bolsonaro. Se ele queria foder com a família dele, o que isso tem a ver com os delegados se o Flávio nada tem devendo na justiça? O que um delegado pode foder com a família do Bolsonaro? Não é muito estranho? E todos os outros delegados também eram vagabundos. O delegado que extraditou o Alan dos Santos era vagabundo. O delegado que investigava o
o Renan Bolsonaro, era vagabundo? O delegado do caso Queiroz era vagabundo? O delegado que investigava, o Ricardo Salles, era vagabundo? Tem tanto vagabundo assim na Polícia Federal, será? Para mim isso deixa muito claro que o motivo que o Sérgio Moro deixou o ministério era verdadeiro, que o pessoal da Jovem Pan ficou falando que o Moro tinha um canhão que pariu um rato ao dizer que o Bolsonaro estava querendo interferir na Polícia Federal. Ele saiu denunciando isso. E agora, isso pra mim está muito claro. Se com todas essas notícias aí, você não está convencido que o Bolsonaro está interferindo na Polícia Federal para salvar a família dele e seus aliados, eu não sei o que mais falta para você dar razão ao Sérgio Moro. Como se não bastasse, eu me senti completamente feito de trouxa mesmo ao ver os relatos do Bolsonaro aí recentes dizendo que ele sempre foi do Centrão, que ele é do Centrão e que nós votamos nele sabendo que ele era do Centrão. Eu vou tacar o vídeo aí porque falar às vezes não é o suficiente, né? Você tem que ver com seus próprios olhos ele falando e depois ele se contradizendo. Vou botar aí o vídeo agora pra você e você me diz se você também não está se sentindo feito de trouxa. Nós não integramos o Centrão. O Centrão é um nome pejorativo. Eu sou do Centrão. Eu fui do PP metade do meu tempo. Fui do PTB. Se vocês vão se deixar seduzir por discurso do Centrão... Eu sempre fui do Centrão. Nós não integramos o Centrão. Muita gente fala, o Centrão. Votaram num cara do Centrão. Nós não integramos o Centrão. É isso aí, eu sou do Centrão, sempre fui do Centrão, votaram no cara do Centrão. Votaram, né? A gente votou num cara do Centrão como se a gente sempre soubesse. Como se ele falasse isso na campanha. E aí você pode estar dizendo ainda, mas Igor, tem só Bolsonaro e Lula. Eu tenho que escolher o Bolsonaro. Porque o Lula tá aí, o Lula pode ser eleito. E agora me diga você, por que o Lula tá solto em primeiro lugar, tá elegível em primeiro lugar? Vocês se lembram lá no julgamento do STF que estava empatado, né? Estava empatado sobre se o Lula deveria ou não ser solto. E aí, quem é o ministro que o Bolsonaro indicou ao STF, hein? Aquele terrivelmente evangélico que ele disse que indicaria. O Cássio Nunes Marques. Vocês se lembram dele? Então taca aí. Olha aí quem foi o voto de Minerva para desempatar o caso do Lula no STF e soltar o Lula, de fato. Indicado por Bolsonaro, Nunes Marques, vota a favor de Lula na ação no STF. Quem colocou o Lula para fora, o Lula hoje só está elegível, só está na rua por causa do Bolsonaro, do ministro que o Bolsonaro indicou. Então você quer votar no Bolsonaro contra o Lula, sendo que foi o Bolsonaro que soltou o Lula em primeiro lugar. Quero entender qual é a lógica, qual o argumento. Coloca aqui no comentário, por favor, qual é a ginástica mental que você fez aqui na sua cabeça para achar que o Bolsonaro é legítimo do seu voto, da sua confiança de novo, depois dele ter indicado um ministro para o STF, que ele disse que era da total confiança dele, que ele falou que estava 100% alinhado com ele, e esse ministro vai lá e me solta o Lula. Dá o voto de Minerva para soltar o Lula. E o Lula hoje está aí liderando as pesquisas. Esse cara merece a sua confiança de novo? Esse cara merece o seu voto? Então é isso. Por favor, bolsonarista, me explique seus argumentos para ainda estar apoiando o mito, para estar ainda fechado com o mito, né? E o que eu digo para você é o que uma amiga minha disse recentemente, eu concordo completamente. Eu não sei quais serão as opções no ano que vem, mas eu sei que em primeiro turno eu não vou ficar entre Lula e Bolsonaro. Não vou trocar o sujo pelo mal lavado. Vou escolher um diferente, porque é isso que a gente faz. Vocês se lembram lá no passado, quando a gente falava, vamos botar esse maluco aí, e se ele fizer merda, depois a gente tira? Pois bem, ele fez muita merda. Eu sei que você está preso aí na bolha da Jovem Pan, você vê o Nicolas Ferreira, você está preso aí dentro desse ambiente onde só se fala bem, só se vê coisas boas. Mas você nunca parou para se questionar que o país que você vê através desses vídeos, esses posts do Carlos Jordi, da Carla Zambelli, você nunca parou para reparar que esse país que eles apresentam aqui não é o país que você vê aqui com seus olhos? É difícil fazer esse exercício lógico, olhar para a realidade e ver que é muito diferente dos posts do Facebook,
dos posts do Instagram, dos vídeos de YouTube que você vê, do que você escuta na rádio da Jovem Pan, no Pânico, no Pingo dos Is. Eu desafio você a fazer essa reflexão com o pouco que foi mostrado aqui, porque foi muito pouco que eu mostrei. Poderia fazer aqui um vídeo de 1 hora, mas faça essa reflexão e tenta explicar aqui pra mim o porquê que você ainda mantém o seu voto vendo tudo isso, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.